Vamos lá. Então, vou falar de novo para ficar gravado, tá? O slide está aparecendo para vocês, né? Então, nós temos assim, os ruminantes que têm o estômago dividido em 3 partes. O rumen, o abomaso e o retículo, que também é chamado de omaso. Por que que isso acontece? Porque nós vamos ter uma digestão dificultada porque é muito celulose. Celulose é um polissacarídeo formado pela união de várias glicoses e uma ligação muito forte, muito forte. Então é muito difícil de desfazer, tanto que eu preciso de ajuda de bactérias e protozoários. E depois nós temos esses daqui, que é o nosso sistema digestório, e esses animais vão apresentar um estômago que não é subdividido. Minha caneta não está escrevendo. Ele não é subdividido, tá? Aí, beleza. Então, esses caras, eles vão ser chamados de monogástricos. Ok? Então, nós temos lá a cavidade bucal, aonde eu tenho as glândulas salivares. Depois eu vou ter a faringe, o esôfago. O esôfago chega até o meu estômago, certo? E do estômago eu vou passar para o que eu chamo de intestino delgado. Esse meu intestino delgado ele vai ser dividido em duodeno, jejuno e íleo, certo? E depois disso, eu tenho essa parte aqui ligada ao líleo, que é o intestino grosso já, que é chamado de colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide, que é uma curva, desculpa, gente, o sigmoide, que é uma curva, o reto e o ânus, certo? Bom, terminou o sistema digestório, a estrutura dele, a anatomia dele, a estrutura? Não. Por quê? Porque nós temos ainda o fígado, que é uma glândula anexa. Nós temos a vesícula biliar, que armazena bile, olha o nome, né? Bile, vesícula biliar. Às vezes as pessoas têm um cálculo na vesícula biliar, vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. A vesícula biliar tem um caninho aqui, ó, que vai descer e vai derramar a bile no intestino delgado. Às vezes forma-se uma pedrinha ali, igual pedra no rim, por exemplo. Uma pedrinha de sal ali. E entope esse caninho. E a minha vesícula vai ficando cheia, cheia, cheia. Essa pedra na vesícula provoca dores. E essas dores eu tenho que resolver, às vezes com medicamento, às vezes eu preciso fazer uma cirurgia, tá? Pedra na vesícula. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter uma outra glândula, uma glândula chamada de mista ou anfícrina, que é o pâncreas, que também é uma glândula anexa do sistema digestório. No pâncreas eu vou produzir o quê? Suco pancreático, olha que fácil para a gente lembrar. Só que também produz mais coisa. Produz insulina e glucagon, tá? Vai produzir o hormônio responsável por tirar a glicose da sua corrente sanguínea, jogar para as células e para armazenar, e um outro hormônio chamado de glucagon, que vai jogar de volta para a corrente, certo? Um tira da corrente e o outro coloca na corrente sanguínea de volta. O pâncreas também tem essa função. Nós vamos ver mais para frente quando a gente for estudar sistema. Fugiu o nome, endócrino. Já apareceu o nome de volta. Tudo bem aqui então, gente? Estruturas básicas relembradas. Seguimos ali, ó. Nós temos também uma coisa bastante importante quando a gente fala de mamíferos. Por que nós estamos falando de mamíferos se nós estamos estudando fisiologia humana? Porque nós somos mamíferos. Então é interessante que daí a gente consegue rever muita coisa do ano passado. Então, nós temos as dentições, são características de mamíferos, dentições distintas, diferentes, então, dentes diferentes. Então, nós vamos ter lá ó, os caninos, os incisivos e os molares.
E eles podem variar de tamanho e de formato dependendo do hábito alimentar. Se for um carnívoro, come carne, então vai ter os caninos bastante grandes. Se for um insetívoro, precisa ter características de caninos em quase todos os dentes, porque eles precisam perfurar a estrutura dos insetos. Se for um herbívoro, já não precisa dente pontiagudo, então os dentes vão ser mais ou menos todos achatados, que é mais para rasgar e principalmente para amassar o alimento, que são plantas. E, por último, que somos nós aqui, ó, os onívoros, eles vão ter desenvolvimentos mais equilibrados de todos os dentes. Caninos de bons tamanhos, incisivos, que são os dentes da frente, também de bons tamanhos, e os molares também bem desenvolvidos. A dentição humana, agora a gente vem para nós, né? A gente parou aqui, se não me engano, esse slide, a última aula. Então, nós vamos ter ali, ó, os dentes da frente, que são chamados de incisivos, os incisivos laterais e os incisivos centrais. Depois, nós temos os caninos, os molares, que a gente chama de primeiro molar, o segundo molar. Isso nós estamos mostrando a dentição superior, tá? E depois nós vamos repetir essa dentição embaixo. Então, são incisivos centrais, incisivos laterais, os caninos, os molares, que também pode ser chamado de pré-molares, e depois os molares. O que mais que eu posso ter aqui, gente? Eu posso ter um dente que a gente chama, que é muito importante a gente lembrar, porque o nome diferente, parará, não sei o quê, chama atenção, que são os dentes do juízo. Muita gente já tirou ele, ou não tem ele, ou ele está dentro da minha gengiva, tá? Como é que ele é chamado? Esqueci o nome, cara. Isso, muito bem, obrigado pela ajuda. É o dente do siso, né? O dente do siso, ele demora para sair, por isso ele é chamado dente do juízo, né? Significa que a gente já está mais velho, já é para a gente ter mais juízo. E ele, gradativamente, ele vem não aparecendo nas nossas gerações. Por quê? Por causa do tipo de alimentação, conforme a evolução humana foi acontecendo, ele foi perdendo a necessidade dele estar presente. E isso vai diminuindo a necessidade da expressão gênica e ele vai desaparecendo ou ele não sai. Então, muita gente tem ele dentro da gengiva. Daí, quando vai pôr aparelho, por exemplo, acaba tirando, porque se ele sair, ele empurra tudo, porque ele é muito grande. Então ele acaba empurrando tudo, estragando tudo que você fez na sua arrumação da tua arcada dentária. Então acaba tirando ele fora, tá? Entenderam? Beleza? Vamos lá? Agora, a gente vai trabalhar assim. Cada partezinha do nosso sistema digestório, o que acontece lá. Então, começando pela boca. Na boca, a gente já tem a primeira glândula anexa. Essa glândula anexa as glândulas anexas se chamam glândulas salivares, certo? E essas glândulas salivares, elas vão produzir, claro, né, saliva, ok? Bom, para que serve essa saliva? A saliva serve para umedecer o bolo alimentar. 2, para que serve? Digerir, principalmente, o amido. O amido, para quem esqueceu, a gente relembra agora, então, é um açúcar também, um polissacarídeo. Esse polissacarídeo, que tem uma digestão, uma degradação muito mais fácil do que a celulose, porque é um amido que tem função nutricional e não, é um polissacarídeo que tem função nutricional e não uma função estrutural igual é a celulose. Então, esse cara vai começar a ser digerido lá na sua boca.
Quem é que vai fazer essa digestão? Não sei se vocês lembram. É uma enzima chamada de pitialina. Ou, olha lá, amilase. Lembra lá, o final ase é uma enzima. Salivar. Tá? Então, ó, a pitialina e a amilase salivar. Então, são enzimas que vão começar a degradar o seu amido já na boca. Tem outra coisa bastante importante, papel da saliva, que nós vamos falar agora já. Ó. A saliva também tem função de defesa. O que eu escrevi aqui? Defesa. Por quê? Porque eu tenho enzimas que vão degradar, por exemplo, bactérias. Tá? Então, essas enzimas de defesa são chamadas de lisozima. Importante vocês saberem disso também, tá? Então, a saliva, além de função de umedecer o alimento, digerir o amido já, ele também tem substância que defende contra as bactérias. Imagina quanta bactéria que entra na tua boca, ou melhor, quanta bactéria que você tem na sua boca, tá? São muitas e muitas espécies. Inclusive, legal vocês saberem isso, quem causa cárie nos dentes é uma bactéria, tá? É um streptococcus chamado Streptococcus mutans. É uma bactéria. Para quem assistiu a aula nossa lá de bactérias, os streptococcus são bactérias redondinhas formando uma correntinha. Tá? São os cocos grudados formando uma correntinha. Então, o Streptococcus mutans, ele que causa a cárie nos seus dentes. Mas para ele fazer isso, ele precisa grudar no dente. Qual é o jeito dele grudar no dente? O dente ter açúcar grudado na sua superfície, senão ele não consegue. Por isso que a escovação é muito importante. E também, olha que legal, juntando história aqui, vocês sabem que eu gosto bastante, né? Quando surgiu o açúcar, isso lá a gente tem que lembrar que o Brasil foi o grande produtor de açúcar no nosso período colonial. Quando surgiu esse açúcar, despertou o mundo para esse produto, o caso de cárie aumentou muito. O açúcar tinha um valor altíssimo na Europa e quem conseguia comprar eram as pessoas que tinham dinheiro, ou seja, era a nobreza. E não era raro você ver pessoas da nobreza sem dentes ou com dentes todos estragados porque consumiam muito açúcar. Então fica aí a dica, galera. Se você come açúcar e você consegue manter os seus dentes, a sua boca higienizada, tudo bem, galera. Claro, nós sabemos que nós temos outros problemas com açúcar, mas o problema de cárie vai ser resolvido. Ou se você consome pouco açúcar, também vai diminuir a possibilidade de ocorrer cáries em você. Então vamos lá. Aí a saliva junto com os dentes e com a língua, ele vai fazer a mastigação, que vai misturar a saliva a esse bolo alimentar e vai virar uma pastona. Por isso é muito importante que você mastigue o seu alimento adequadamente, para quebrar esse alimento, a saliva entrar ali e já começar a digestão. Se você não fizer isso, a digestão lá no estômago vai ficar difícil. Por isso que quem come muito rápido, não mastiga direito, fica com a digestão pesada, tá? E eu vou ter a mastigação, ensalivação, que é umedecer, me encher de saliva, e o meu bolo alimentar, ele vai descer e vai lá para o estômago, que a gente já vai ver. Mas antes a gente vai falar sobre as glândulas que nós estamos vendo aqui do lado. Ó. As glândulas salivares, nós vamos ter as parótidas, as submaxilares e a sublingual, tá? Submandibular, na verdade, tá? Não é maxilar, é chamado de submandibular, porque é a nossa mandíbula. E daí nós temos as sublinguais. A sublingual, se você for no espelho e você levantar a língua, abrir a boca e colocar a língua no céu da boca,
Então, o que vai acontecer? Você vai ver 2 caninhos ali embaixo da língua, e esses caninhos são a saída das glândulas salivares sublinguais, tá? Tem um negócio que sei lá, quer fazer para brincar, você pega um limão e vai na frente do espelho e faz isso, coloca a ponta da sua língua no céu da boca, abre a boca, você pode ver esguichando saliva, porque o limão, ele faz você salivar. Então, você vai conseguir ver isso, tá? Além disso, nós temos ainda glândulas salivares únicas, pequenas, que saem ali na minha boca. Interessante, já desde já. Você tem a glândula aqui, está me acompanhando aqui, ó. Você tem a glândula aqui e você tem um ducto, um caninho, tá? Então, a saliva é produzida aqui por células especiais e essa saliva, ela vai sair por esse caninho e vai até a nossa boca. Mesma coisa com essas glândulas, com as glândulas sublinguais. Isso que vai acontecer. Tem uma glândula, um caninho, e o caninho leva o que ele está produzindo até a cavidade bucal. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou mastigar o alimento, eu vou misturar tudo com saliva, né? Vou fazer bem esse processo mecânico, vou fazer essa insalivação, vai começar a digestão toda, e daí o alimento vai começando a ir mais para trás da minha cavidade bucal, o que estimula os meus músculos a deglutir, engolir, e eu vou engolir. Quando você engolir, tá vendo no número 1 aqui, ó, bolo alimentar esse verdinho, eu vou passar pela faringe. Cheguei na faringe e vou descer. Só que o que tem que acontecer? O meu bolo alimentar, você está vendo essa estruturinha aqui que eu estou pintando aqui agora? É a epiglote. O bolo alimentar vai empurrar a epiglote e vai fechar esta passagem aqui, ó. Como o meu desenho está mostrando, ó. A epiglote estava aqui, o bolo alimentar empurrou e ela veio e fechou aqui, ó. Por que ela precisa fazer isso? Porque eu preciso que o meu bolo alimentar ou a água desça pelo esôfago. Desça pelo esôfago. E não caia nesse outro tubo. O que é esse tubo, galera? Esse tubo é a traqueia. Então, se o meu bolo alimentar fizer o caminho dessa seta azul aqui, ó, mas não por aqui, porque aqui está entrando comida pelo nariz, né? Mas se essa seta viesse aqui e fizesse esse caminho, significa que você estaria alimentando seus pulmões. Brincadeira, é claro, né, gente? Mas o que vai acontecer? Você vai engasgar. Você pode engasgar com líquido, você pode engasgar também com alimento, e isso é comum acontecer quando você vai querer falar ao mesmo tempo que você está tomando ou que você está comendo. Ou se você ri com o alimento na boca. Então tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque pode bloquear esta passagem aqui de ar. Então você pode ficar completamente engasgado, bloqueado. O ar não vai mais descer. Então você vai parar de respirar e pode ir a óbito. Então você tem que fazer o que se acontecer um engasgamento deste? Você tem que fazer uma manobra, que é você colocar a mão nesse jeito na boca do teu estômago aqui, que a gente chama de boca do estômago, no final do nosso externo, que é o osso do peito, e por trás você dá um abraço na pessoa que está engasgada. Essa manobra é chamada de manobra de Remise, e você vai apertar, o pulmão vai expelir o ar e torçamos que faça isso com o que estiver obstruindo também, Ô, né? professor, e quando tem, tipo, gente, tipo, como é que tá engasgada e daí coloca, tipo, os dedos na garganta pra tentar vomitar, tipo, isso não vai ajudar, né? Não, porque, exatamente, ó, voltamos ali no slide. Se você for vomitar, deixa eu apagar aqui esse pedaço, ó. Ó, se você for vomitar, o que vai voltar daqui, ó. Desculpa. Agora não está escrevendo? Um pouquinho, tá? Tá, vamos lá.
Se você for vomitar, vai voltar daqui, certo? Do esôfago, ok? Mas você está com esta parte bloqueada. É como se fosse um trevo. Você está vindo de uma cidade, mas na verdade você tinha que vir de outra para desobstruir. Então você tem que mandar o ar que está dentro do pulmão, aqui na minha seta, para fora. Aí ele vai tirar isto. Por isso que tem uma coisa muito complicada assim. Às vezes a pessoa, ao invés de fazer essa manobra, quer colocar a mão dentro para tirar e acaba muitas vezes empurrando mais. Porque não dá para você chegar com certa qualidade e tirar assim. Então, o mais indicado é você fazer a manobra. A primeira coisa é você tirar tudo que tem dentro da boca da pessoa, para não engasgar mais ainda, e fazer a manobra. Tá ok? Ficou claro, Nath? Sim. Tá. Bom, estamos indo para o final já, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, continuando descendo lá, né? Lembra lá, você deglutiu, não riu na hora, não puxou ar, de brincadeira, tá? Isso aí a gente faz praticamente mecanicamente e nem percebe, tá? O teu alimento vai descer aqui, ó. Vai descer, descer, vai chegar aqui, numa estrutura chamada de cárdia, e essa válvulazinha, que é um músculo circular, vai gradativamente liberando a substância, ou melhor, o bolo alimentar, para ele entrar no seu estômago. Então, ó, ele vem aqui, ó, desce pelo esôfago, estão vendo no meu desenho, né? Ó, desce pelo esôfago. Aqui nós temos uma abertura, que só fica aberta se eu estimular. Só um pouquinho, pessoal, só um minutinho. Só um pouquinho, galera. Só um pouquinho, moçada. A gente estica um pouquinho. Fiquem tranquilos. E depois a gente edita. Bom, vamos lá. Aqui, ó, para a gente finalizar, então, galera, o que, que vai acontecer? Nós temos aqui, então, o esôfago, nós temos uma estrutura que é um músculo circular chamado esfíncter esofágico, e daí nós temos o estômago aqui, ó, ok? Toda essa estrutura aqui, que é um saco muscular. Então, sabe aquele negócio que o cara come demais, 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 e a pessoa fala dilatou o estômago? Pode acontecer mesmo. Ou a pessoa foi lá, fez uma cirurgia bariátrica, cortou esse pedaço aqui fora, tirou isso aqui, diminuiu o tamanho do estômago. Ela vai comer menos, perfeito? Vai saciar mais rápido. Mas se ela gradativamente for aumentando a quantidade de comida que ela come, vai aumentando de novo o estômago, acaba perdendo todo o efeito da cirurgia que ela acabou fazendo, tá? Então isso é possível sim. Aí, o seu alimento vai começar a ser digerido aqui, que vai ser o nosso assunto da próxima aula, é um processo um tanto quanto complexo, e depois que tiver já passado por algumas transformações químicas, ele vai sair pelo esfíncter pilórico, tá? Então, aqui em cima eu tenho a cárdia, e aqui eu tenho o que a gente chama de piloro. Então, galera, quando o alimento chega ali na entrada do meu esôfago, olhem para mim aqui, ele encosta numa estrutura que é um músculo circular. É, bem isso que você lembrou, isso mesmo.
encosta ali, aí o meu músculo abre e gradativamente a substância, o bolo alimentar vai entrando no meu estômago. Do outro lado, que é o piloro, vai funcionar do mesmo jeito. Conforme o meu alimento vai sendo processado, ele vai encosta no piloro e do piloro ele vai sendo liberado para a próxima porção do meu trato digestório, que é o início do intestino, delgado, que é a porção chamada de duodeno. Gente, vamos parar aqui porque depois a gente começa a falar da outra parte e eu quero falar de digestão do sistema digestório nessa porção antes. Então, galera, vou postar a aula, vou cortar esse pedaço que a gente teve aqui um problema técnico e eu vou postar ele para você. Como eu falei, incentive os colegas, venham vocês participar das aulas, assim a gente consegue conversar um pouco, a gente consegue, alguns até abrem a câmera para a gente se ver. Vocês não estão perdendo nada, vocês não vão ser prejudicados, pelo contrário, eu estou com a ideia de ajudar vocês. Então, vamos participar, vamos fazer as atividades, vamos tirar dúvida e qualquer coisa que vocês precisarem, entrem em contato para a gente conversar, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem bem e qualquer coisa, entrem em contato, tá bom? Alô, um abraço então, gente.